Bom, ele chegou, ele está no YouTube. Seja bem-vindo, Sabino. Sim, eu ouço e acredito que todos também estão ouvindo. Chegou bem, chegou bem. Você está na melhor sala, você está na melhor livecast do mundo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sinta-se à vontade, né? Vamos falar sobre a sociedade de burnout, mas antes de te apresentar, eu quero lembrar a você que está aqui com a gente, nós estamos pelo Instagram e pelo YouTube, então você pode clicar no nosso canal do YouTube, que é o Café Conversa Cláudia Costa, onde a gente troca ideias. Você está pelo Instituto Estoico também, onde falamos de vários assuntos, e o importante é trazer essa reflexão, e o importante é trazer crescimento pessoal para todos que estão aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, fique com a gente, né? Sempre está aí, bota no favorito para quando a gente entrar no ao vivo, você saber que a gente está falando, porque é coisa boa, aqui não é balela, né? Não, Sabiano? Gente, eu quero apresentar o Lucas Sabino, né? Que é o Sabino. Ele é um empresário, ele tem bastante. A bio dele é extensa, entendeu? Mas eu resumi aqui, combinamos, eu e ele. Ele é empresário, tá? Ele atua no mercado de TI. Ele tem uma empresa aqui em Portugal e atua em Portugal e também no Brasil, brasileiro. E ele é um entusiasta, como ele chama, da filosofia, né? E ramificações. Ok, apresentei bem, Sabiana? Gente, falando um pouquinho sobre a bio do Sabino, nós realmente precisamos e decidimos falar sobre isso, porque hoje em dia a síndrome de burnout ela está se confundindo com muitas outras síndromes, né? Com muitas outras síndromes, está se confundindo o trabalho com relacionamentos pessoais e afetivos, e sabendo-se que o burnout ele é totalmente diferente do trabalho para o relacionamento afetivo, entre outros relacionamentos. Quando a gente fala de burnout, a gente está falando de trabalho, né? E como nós tivemos agora, em novembro, no governo brasileiro, uma alteração de doenças voltadas ao trabalho, estamos falando muito sobre isso, né? E por isso, convidei o Sabino para estar aqui nessa livecast com a gente, para conversar um pouquinho. Então, Sabino, por favor, faça a sua introdução e vamos começar a falar sobre a sociedade burnout. No YouTube não está saindo som? Só um pouquinho, Sabino. Gente, a gente está ao vivo, né? E vocês sabem que ao vivo a gente sempre precisa de vocês. Muito obrigada pela contribuição. Espera aí só um pouquinho, que a Pronto. gente vai ajustar. Pronto. YouTube funcionando? YouTube funcionando, ok. Pronto? Ok, YouTube funcionando. Pronto? Boa. Ok, boa. Obrigada, gente. A gente precisa de vocês, ok? Feedback é sempre bom. Então, o que eu estava falando da parte da filosofia, da psicologia. Então, a psicologia e a filosofia, elas tratam a questão do burnout, assim como outros temas, de uma maneira mais universal, ou seja, entendendo o composto da substância do ser humano, né, universalizando essa substância e tentando dar resposta, tentando dar soluções efetivas para um problema generalizado.
Ou seja, não é mais apenas uma pessoa que está doente, duas pessoas que estão doentes e que conseguem ser tratadas por um médico, dois médicos, uma comissão de médicos, mas sim que nós temos um burnout generalizado. Todos nós estamos cansados, todos nós estamos esgotados, todos nós não conseguimos ver mais, talvez, um vídeo longo, talvez um filme que seja, né, talvez de 2h30, 3 horas. Então, essa é a demanda desse ser humano atual, né, da nossa sociedade contemporânea. Né? Então, o fio condutor principal que a gente vai seguir hoje é o seguinte, né? A gente vai trabalhar com cansaço, efetivamente, o burnout, ele trabalha em cima do cansaço excessivo, não aquele cansaço que você simplesmente tá dando um pouquinho de microfone, um pouco de... já tem aqui, mas é ali externo. Ok. Pode continuar, Sabino. Então, o cansaço não é apenas aquele cansaço que nós trabalhamos de segunda a sexta, sábado, domingo a gente descansa e segunda a gente está novo em folha, não é sobre isso. O cansaço é realmente uma generalização desse cansaço, um acúmulo desse cansaço, como se fosse, de fato, camadas de cansaço em cima de camadas, até que a psique humana não consiga mais lidar com esse cansaço, não consiga mais se reestruturar ou se recarregar, né, como se diz hoje a bateria social. Nós não conseguimos reestruturar essa bateria para o estado inicial. Não existe resiliência nesse capital. Né? Então, passamos pelo cansaço, pela doença, pelo sistema imunológico, depois a negatividade, a generalização, a comparação de sociedades contemporâneas, a ampliação dessa positividade, depois voltamos para o cansaço e a reflexão e o descanso contemplativo, que são as soluções, algumas das soluções possíveis para o burnout. Tá? Então, a Cláudia tinha separado algumas perguntas. Dando... Só um pouquinho. Sim. Peraí. Você está me ouvindo, Sabino? Uhum. Tá, sim. Vou te pedir para falar um pouquinho mais devagar, por gentileza. E porque deu dois delay aqui. Então, fale só um pouquinho devagar, por gentileza. Sim. Você citou alguns itens, e eu vou te interromper, tá? Porque é importante, a gente está numa live, e você falou do cansaço. Sim. E quero aqui aproveitar, né, e falar o seguinte: o que é esse cansaço? Quer dizer, o que você acha que nós sentimos esse cansaço, esse esgotamento, né, tão forte? Sim. Que tamanha liberdade que temos, porque nós somos livres, como falamos. Eu sou livre, eu tenho uma liberdade. Então, tá bom, se eu tenho uma liberdade tão imensa, né, como falamos, porque a sociedade vem com esse texto, por que sentimos esse cansaço tão absurdo? Sabino, conta pra gente, o que você acha? Sim. Existe um filósofo contemporâneo, né, ainda vivo, geralmente filósofos, a maioria estão já mortos, pelo menos os principais, e esse é um filósofo sul-coreano, que vive na Alemanha, chamado Byung-Chul Han, e ele tem uma teoria interessante sobre a sociedade do cansaço, do burnout. Na verdade, ele escreve sobre vários temas, e uma das coisas, né, que ele diz na obra dele, né, é que o cansaço, de fato, é o esgotamento pelo excesso. Né? E esse excesso, geralmente a gente tem que entender que excesso é positividade, ou seja, excesso é sempre algo que vem a mais, é algo que vem do externo para o interno. Então você tem a camada do fator interno e a do fator externo. O fator externo são os processos de mudança, ok? Tecnologias digitais, aceleração do tempo, que todo mundo está acostumado. Na época do Covid, nesses 2, 3 anos de Covid, a gente sofreu muito com as consequências da digitalização, da transformação digital, da aceleração do tempo, do espaço, da mente das pessoas. Todo mundo quer ainda mais a estruturação de uma sociedade mais dinâmica, né? mais acessível em todas as ramificações que isso possa ser. Isso tudo são estímulos externos. Né? E você tem que dar conta disso, você tem que processar todos esses estímulos, esses sinais externos, né, na sua psique. Certo? E o problema é a entrada, né, que é a entrada cerebral, a nossa psique, a nossa alma, ela não consegue lidar com todos esses estímulos. E é esse desequilíbrio que faz o burnout, o cansaço, ser algo generalizado.
né? E claro que a diferença anterior é que algumas pessoas, geralmente os workaholics, né, como a gente falava, tinham esses Sim, excessos de estímulos, sempre conectados aos Blackberries, aos Palms, aos Bips, né, dependendo da época, mas esse comportamento ele foi generalizado por toda a sociedade. Né? Se tornou um problema social e não apenas de algumas pessoas que escolhiam, entre aspas, trabalhar um pouco mais, um pouco menos na sociedade. E esse é o grande problema. Então, quando que a gente fica predominantemente cansado? Né? A resposta é quando o nosso corpo atinge a natureza que o externo é maior do que o interno. E aí tem duas formas. Ou você capacita, amplia, melhora o seu interno para conseguir lidar com os sinais externos, ou você reduz os sinais externos. Então, por exemplo, na certo. situação do próprio Covid, muitas pessoas foram morar em áreas mais distantes, em áreas próximas a Sim, campo, natureza, ou seja, elas estavam só gritando, né? Ou melhor, elas entenderam que elas precisariam uhum, desse equilíbrio psíquico de entrada e saída de estímulos, para que se sim, mantivessem sãs, né? Se mantivessem plenas e íntegras na sua mente, né? No seu processo de sim. vivência. Né? Agora, uma coisa interessante é que a gente precisa pensar, né? O que é uma doença? O que é ficar doente? Né? O que é um corpo doente? Qual que é a premissa que tange esse conceito Perfeito, humano? perfeita colocação. Uhum, Então, o que acontece? Basicamente, o nosso corpo é um organismo, é uma célula energética que precisa mudar conforme as estratégias, né? E retirar a energia da onde ele pode para atuar no que ele precisa. Né? Isso, sim. basicamente, é a componente do corpo. Né? O corpo humano e, claro, qualquer corpo. Né? Sim, sim, claro. É assim que funciona. Então, essas estruturas essenciais, elas funcionam, principalmente, se eu puder dar um exemplo aqui do sistema imunológico, elas Uhum, funcionam a fim de combater o que nos ataca. E nós fomos acostumados a entender o mundo dessa maneira, ou seja, o meu inimigo é quem me ataca. Né? é, Isso é uma lógica simples, né? Que nós cultivamos durante séculos, milênios. Né? Quem sim, quer fazer guerra comigo é meu inimigo. Quem se alia comigo numa sim. guerra Quem é meu ali é amigo. meu alienar. É simples. Só que o problema é que o contemporâneo ele mudou um pouco essa estrutura, porque o que te prejudica não é mais quem te ataca efetivamente, mas sim você mesmo no seu excesso, você mesmo no seu vício. Então, o problema efetivo não é alguém que te dá, por exemplo, um bolo de chocolate, querendo te Sim, engordar, mas sim show. a sua ansiedade que quer comer vários bolos de chocolate ao longo do dia, ao longo do mês, ao Sim. longo. Né? Ou seja, Ou o problema. seja, ou seja, Sabino, o inimigo está aqui dentro. Por isso que a gente Exatamente. precisa se examinar, a gente precisa ficar realmente ligado, antenado nas coisas. Show, show, perfeito. Exatamente, exatamente. E da mesma maneira, né, sistema imunológico funciona assim, com vírus. Nós vivemos o Covid. O que nós fizemos com o Covid? Nós temos um vírus. Né? O que a gente faz? A gente tem que colocar esse vírus para dentro, ou seja, nós colocamos quem quer nos atacar, efetivamente, para quê? Para que o corpo consiga gerar entre aspas, uma energia psíquica capaz de lidar com aquela situação, né? E trazer por um processo de simbiose aquele código genético, incorporar o nosso código genético, ou seja, incluir essa negatividade, ou seja, o fator externo está dentro de nós, ele é internalizado. Só que esse fator interno, ele é tratado pelo sistema imunológico, e essa é a nossa defesa principal. O problema é que nós não estamos tratando as entradas. Então, Certo. o cansaço, ele existe porque nós não somos capazes de filtrar o cansaço. Nós não conseguimos entender ele como negatividade, porque o nosso sistema ele funciona contra a negatividade. Então, se é positivo, eu não tenho filtro, eu não tenho defesa, eu não tenho sistema imune contra a minha pessoa. Eu sou eu. Logo, eu não vou temer a mim mesmo. Então, Sim, essa é a estrutura do cansaço. O cansaço, ele trabalha numa esfera enquanto eu, como ser humano, exijo que eu mesmo faça algo para mim. Ou seja, não existe mais o inimigo externo, está tudo interno. E esse é o problema, porque o nosso sistema imunológico, biológico, mental, todos os nossos sistemas, eles são derivações de uma lógica de eu sim, só vou
guerrear, só vou atacar, Sim. só vou me defender com o externo e não com o interno. E aí você cria um processo de, entre aspas, né, como a medicina diz, é um processo de autoimune, né? Ou seja, você mesmo... Opa, parou, congelou a tela. Pronto, pronto, pronto. Então, tá, Ok. Sabino, você está nós... me ouvindo? Sim, Ouviu? tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho aqui, falando sobre teu texto, né? Gente, nós estamos ao vivo e online, então, se você quiser interagir mais, você pode interagir. Inclusive, temos aqui um comentário da Débora, falando exatamente o que você está falando, e ela quer endossar aqui. Ela diz o seguinte, gente: tem diferença em estarmos ocupados e trazendo resultados com o trabalho. Temos que ter inteligência para essa produtividade, que é exatamente o que o Sabino acabou de falar, né? Então, lembrando que você pode... Estão mandando muitos coraçõezinhos aqui, muito bacana. Você continua mandando coraçãozinho, é bacana. Pode fazer as perguntas também aqui. E depois, no nosso convite, a gente tem lá o arroba, eu vou fixar aqui, o arroba Lucas Sabinol, que você também pode fazer perguntas diretamente para ele, tá bom? Eu sempre paro, tá, Sabino? Você, em alguns momentos, para Sim. falar sobre isso. Claro, não tem problema. Ok? Então, ou Sim, seja, inimigo está aqui dentro. Então, primeira exatamente. reflexão, vamos nos Exatamente. examinar, vamos entender esse processo, né? E, E e, identificar se eu estou cansado. E o que é importante é, né, na pergunta que você fez, a liberdade do esgotamento, o problema é exatamente esse. Nós fomos acostumados, na sociedade moderna, não moderna no sentido atual de tecnologia, mas moderna no sentido histórico. Né? A Sim, sociedade moderna ela tem como conceito, né, que a liberdade é fazer o que quiser. é Isso verdade. é muito perigoso, certo? E é exatamente esse fazer o que quiser e essa motivação de você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, essa positividade em excesso. E o que ela faz? Ela cria uma demanda. Ela cria uma demanda propriamente humana. Né? Então, antes existiam várias articulações sociais que, não, isso aqui você não pode. Aqui você tem que parar. Não, aqui você É. não deve. Os Né? limites, né? Os Os limites, limites. exatamente. E claro, né? Claro que nós avançamos muito em muitos temas, justamente por não termos mais esses limites. Né? É claro, Uhum. existem ganhos, né? Há ganhos também nessa Sim. estrutura. Só que liberdade só se vê com responsabilidade. Quando você obtém essa liberdade toda, mas não consegue fazer o equilíbrio, você se cansa. E essa é a chave, essa é a questão. Então, por que nós sentimos tão esgotados com tamanha liberdade? Porque nós temos tanta liberdade, que a gente usa tanto a liberdade, com tanto excesso, com tanta positividade, que o nosso próprio sistema mental não consegue filtrar e balancear isso. E isso gera uma demanda psíquica, né? E da própria vida, intensa, de sempre estar buscando uma intensidade, sempre estar buscando o melhor emprego, a melhor casa, o melhor, né, telemóvel para Portugal, o celular para o Brasil, enfim, o que for. Uhum. Nós estamos sempre, não, você merece o melhor. Você tem que ir atrás do melhor. Isso gera uma pressão, porque você não consegue Total. simplesmente admirar e ter o seu momento de ócio, ter o seu momento de carpe diem, ter o seu momento de valorização da sua presença, da sua identidade, do seu ser, para ir buscar coisas externas, para fazer essas coisas externas entrarem, né, na sua mente, no seu corpo, no seu sistema como um todo. Né? E isso tem que ser gerido, tem que ter uma administração para que essa liberdade venha com responsabilidade e que não gere um esgotamento mental da pessoa, né? Do indivíduo. Né? Sim, e por isso que quando eu fiz a minha introdução, e eu falo muito sobre isso também, o esgotamento ele é diferente do burnout. E ultimamente as pessoas têm confundido muito sobre isso. Né? O esgotamento ele é emocional, ele vem com tudo isso. Né? O burnout é o burnout. Agora, você citou aí uma coisa que eu quero evidenciar, que tudo isso aí que você falou gera uma dor invisível, concorda? Uhum. E aí a gente está falando puramente, mais uma vez, sobre saúde, né? Porque a dor invisível, gente, ela é uma dor em dobro. Uhum. Ela é invisível. O indivíduo não tem o entendimento do que está percebendo. Por isso que o Sabino, no início, eu achei muito bom, viu? Parabéns aí pela sua colocação.
desse olhar, dessa lupa, como eu falo, ser muito evidenciada no cansaço, no entender onde você está, não é isso? Uhum. Sabe? De se ver, de prestar atenção em você, né? Exatamente. Beleza? Tem uma pergunta aqui também. Posso fazer? Vai lá, podemos seguir. Depois você venha com as suas considerações aí finais. Não tem problema, Sei, não. sei, sei, sei. O que que você acha? Quer dizer, o que que você acha que está faltando na nossa sociedade atual e qual o antídoto? Olha, nós temos. Essa não é uma pergunta tão simples. Te peguei! É um, é um pouco complexa. Mas o antídoto, é claro que nós temos várias estruturas, né, de doenças. Né? Nós temos, além do burnout, né, o TDAH, depressão, temos outras estruturas. E existem diferenças biológicas, né, dessas três e outras, né, e é bem complicado resolver elas porque cada uma atua de uma maneira no ser humano e cada sociedade tem a sua estrutura. Né? Não tem como universalizar uma solução. Talvez universalizar o problema, ok, mas universalizar a solução é um pouco complexo devido às demandas do próprio ser humano. Né? Mas a condução da sociedade moderna para os dias de hoje, né, ela gerou praticamente todos os problemas. Né? Assim como o Covid, nós temos problemas pós-Covid na educação, piorou a concentração, piorou a capacidade das pessoas de distinguir as coisas. Enfim, existem pesquisas, inúmeras pesquisas já, principalmente no campo educacional e infantil, que demonstra o óbvio, né? Que 6 meses, 1 ano, etc., essas pausas no desenvolvimento humano, elas são assassinas para qualquer desenvolvimento infantil de qualquer ser humano. Né? Sim. Então, o que nós temos efetivamente? Essas doenças da atualidade, elas não se resolvem tão simplesmente. Né? E por isso que talvez na psicanálise algumas questões Freud não consiga resolver, como antigamente a gente dizia, Freud explica. Mas Freud algumas coisas, explica. nem tanto. Né? Precisamos talvez de um Lacanzinho ou alguma coisa mais Isso. próxima para poder colocar as pautas efetivas, né, e tentar explicar os problemas. Mas os problemas neuronais, né, os problemas mentais, eles não são como um vírus, como a gente estava falando, né? Não é uma ameaça externa, não é um mundo polarizado, não é um inimigo visível, ele é interno. E se ele é interno, ele precisa de reflexão, ele precisa da análise do hábito, análise comportamental, refletir sobre o que tem se feito, da onde vêm suas crenças, talvez um modelo um pouco cético no sentido, não no sentido tradicional, mas no sentido de examinação mesmo. O que eu tenho feito comigo mesmo? O que é onde eu coloco o meu valor? Para onde eu estou indo? Esse tipo de reflexão que, obviamente, é o centro da humanidade e para isso que a filosofia predominante serve para muitos filósofos, muitas pessoas. Né? Mas o vírus não está externo, está interno. Nós não temos um movimento de conflito. Okay? É muito fácil a gente ver um problema quando tem alguém, duas pessoas brigando. Agora, quando nós temos um casal, que são duas pessoas muito silenciosas, muito educadas, muito discretas, as pessoas falam, não, esse casal, 50 anos tranquilamente, vão morrer juntos. Né? Mas é como a nossa mente funciona, como o nosso olho. É a imagem vista, é a imagem Exatamente. sendo vista ali, literalmente. Uhum. Exatamente. Então, nós precisamos treinar a nossa positividade. Nós precisamos treinar a análise da positividade. Isso é muito mais difícil. É muito mais difícil você perceber, por exemplo, se você é pobre para comprar, pobre o suficiente, né, sem recursos, para comprar alguma coisa. É muito difícil perceber o ponto da riqueza. É muito mais difícil. Porque o ponto da falta, da escassez, é apenas a falta de um objeto. Então, se eu não tenho aquele objeto, algo me falta, eu não consegui fazer, e está evidente que eu não consegui fazer por causa da materialidade da realidade. Agora, a positividade é complicada. Uma pessoa pode pensar que ela é rica com R$ 1 milhão, US$ 1 milhão, outra pode pensar que é com 10, outra com 20, ou seja, é uma questão tão abstrata
e que depende do seu conceito de riqueza, depende do seu conceito de identidade, o que você entende Sim. como você mesmo, exige muito mais capital humano para poder se conhecer e conseguir se determinar. Ou seja, a minha positividade ela vai até este termo. Após isso, Sim. eu estou me excedendo. Então, claro, a solução ela é universal, né, no sentido de como fazer, o que fazer, mas a aplicabilidade dessa solução ela é totalmente particular, ela é totalmente individual para cada ser humano, porque depende das crenças, depende do que ele Sim. acredita, depende dos seus limites humanos, financeiros, emocionais, temporais, né, do que ele consegue fazer com o tempo, a sua gestão de tempo. Então, a fórmula talvez seja essa, mas a aplicabilidade é diferente. Ok? Agora, uma coisa muito importante da diferença de todo esse escopo, né, é a adaptação do sistema. A adaptação do sistema é muito interessante. Por quê? Porque nós viemos de um mundo, talvez não eu, né, mas já nasci nesse mundo, mas que talvez antes nós tínhamos valores mais sólidos, mais robustos, mais preservados ao longo do tempo, e que, Sim. claro, por causa, né, da teoria também do Bauman, né, do Sigmund Bauman, do mundo líquido, né, amores líquidos, mundo líquido, ou seja, as Sim. relações elas são muito mais dinâmicas, né, e obviamente um pouco curtas demais para alguns pensadores. Nós temos um problema da adaptação do sistema. Nós fomos condicionados que o sistema anterior era um sistema, digamos, sólido, como eu falei, e esse sistema sólido foi se liquefazendo ao longo do tempo. Só que nós estamos chegando num momento que as relações estão tão rápidas que a gente já está chegando no estado gasoso. Só que o problema é que a mente humana não trabalha nesse sistema. Né? Nós Por isso temos que está pirando. Exatamente. Nós temos a inferência de inteligência artificial, talvez a inteligência artificial trabalhe de modo exponencial a ponto a deter a realidade numa situação gasosa. Né? Mas nós precisamos dessa segurança de saber o que é aquele conceito. Esse conceito é o que é, durante quanto tempo? A minha vida toda, 40 anos, 50 anos, para que eu consiga entender o que é repouso, entender o que eu vou fazer da minha vida como movimento com a referência ao repouso. Agora, se você não tem um repouso, se tudo é movimento, se tudo é partícula, se tudo está se movendo, qual é a sua referência? Nenhuma. Pô, nenhuma. Nenhuma. Você não tem tempo para refletir sobre qual é a sua referência. Então, ok, Sim. antigamente eu nasci no bairro, cresci no bairro. Hoje as pessoas falam, nós somos cidadãos do mundo. Eu estou em É, Paris, eu estou na Alemanha, eu estou eu sou do mundo. É a frasezinha da moda. Eu sou do mundo. Exatamente. Então, isso é uma estrutura de articulação do sistema, ou seja, adaptação do sistema. Né? Tem um filósofo chamado Michel Foucault, que fala sobre isso, né? A sociedade da disciplina. Né? Só que, de novo, isso é muito interessante porque o Foucault ainda trabalhava, né, numa estrutura de um mundo polarizado, União Soviética, ou seja, que você ainda tinha negatividade, você ainda não poderia fazer coisas. Só que o próprio sistema já tinha criado maneiras de te articular. Então, você tem algumas proibições, você tem algumas coisas que são criticáveis pela sociedade, você tem uma estrutura educacional, por exemplo, altamente repressora, que Sim, o aluno não consegue expor a sua individualidade, que ele está ali para entrar no uniforme, para sim, falar da sim. mesma maneira, e depois nós queremos criticar e exigir Exatamente. que as crianças sejam criativas no modelo capitalista, no modelo Sim, de desempenho. Então, o grande ponto do Byung-Chul Han aqui, em contraste com o Foucault, é que o Foucault trabalhava numa estrutura de sociedade opressiva, de controles, que o poder queria se articular em novos interesses, em lideranças, né? Em estruturas de poder, efetivamente. Então, sim. você tem um poder e você tem uma vigilância, você tem uma monitoração dos cidadãos. Né? Hoje não. Hoje você tem uma sociedade de desempenho, que é aliada ao sistema que nós vivemos, que no caso, obviamente, é dinheiro, que é capital. Né? Mas, mais do que capital,
É a entrega do seu potencial como produto. E esse é o problema. O burnout está conectado com essa estrutura, porque antes o limite era dado pelo seu professor, pelo seu pai, pelo seu chefe, por alguma qualquer autoridade que tinha. Então, ele sabia do seu potencial de produtividade, ele sabia essa pessoa produz até esse ponto, né? Depois desse ponto, ela não produz mais, ok, pode ir embora. Vai embora para sua casa, vai descansar, vem amanhã, né? Ou nos encontramos no próximo domingo com algum familiar. Né? Você tinha uma estrutura que te dava ali um limite pela negatividade, pela proibição, pela repressão. Você não pode mais, pode ir embora. Né? E volte amanhã. Agora, na sociedade do desempenho, não. Por quê? Porque o poder, ele se camuflou. O poder, ele não está mais numa autoridade externa, mas interna, como eu já falei. Então, você trabalha mais, não porque o seu chefe quer. Você vai trabalhar sábado e domingo e vai responder e-mail 3 da manhã, porque você mesmo, na sua estrutura, para usar termos freudianos, de superego, chicoteia você mesmo, o seu ego, para que o seu ego faça o trabalho. Responda o e-mail, responda a ligação, faça o que tiver que fazer. Então, a gente está falando de uma cobrança interna, absurda, Exatamente. fortemente. Né? E qual que é o curioso disso tudo? Que o ser humano, o indivíduo, vou colocar o indivíduo, ele é chefe de si mesmo, os chamados empreendedores, certo? Ok, não estou criticando aqui empreendedorismo, cada um pode ser empreendedor, não tem problema. Só que se todo mundo na sociedade for empreendedor, ninguém está sendo empreendedor. Porque para empreender você tem que criar. Para criar tem que ter alguém que consome a criação. Se todo mundo cria, ninguém vai consumir. Exatamente. Então, claro, empreendedor é maravilhoso o empreendedorismo, mas é impossível ter uma sociedade só de empreendedores. Assim como é impossível ter uma sociedade só de empresários. Né? Você tem que ter as posições. Então, o que acontece geralmente nessa estrutura? O próprio ser humano, ele é o ativo e o passivo. E aí esse é o problema, ele não interpreta que ele mesmo está exigindo dele aquele comportamento. Ele não consegue enxergar, ele não enxerga. Ele vai tão, desculpa, Sabina, mas ele vai tão no automático, ele vai tão, como eu chamo, né, no robô ligadão ali, que esse indivíduo ele não consegue perceber isso. A gente está falando, gente, de percepção, de entendimento. Temos que criar nossas temos que criar, desculpa, temos que criar coisas diferentes. A Gádia está aqui falando, seja bem-vinda. E é verdade, né? E é isso. E é interessante, né? Acho que todos aqui viram o filme do Tropa de Elite, para trazer um pouco de cultura básica do cinema. Tem uma frase, acho que do primeiro filme, né, que ele fala sobre o sistema de poder. Né? É engraçado que o filme, eu não lembro exatamente a data, mas acredito que tenha sido, sei lá, 2005, não sei exatamente a data, se alguém souber, coloca no chat. Melhor. Não sei exatamente, mas o Tropa de Elite 1, né, o primeiro filme, tem uma hora que ele fala assim, né, ele fala sobre o sistema, sobre o poder. Né? Ele fala que quando ele vai lá para a parte do tribunal, ele fala que ele vai para detonar o sistema, lembrei. Ele vai para detonar o sistema. Ele fala, não, eu vou contar tudo que eu sei, eu vou derrubar todo mundo, eu vou cair, mas vai cair todo mundo comigo. Vai cair todo mundo. Os políticos, todos, né? E aí ele fala, o sistema entrega a mão, mas salva o braço. O sistema se organiza, o sistema se articula em novos interesses, cria novas lideranças e custa caro. O sistema é maior do que ele pensava, ele diz. Né? E ele fala no final, que a gente se identifica muito com a frase, não é à toa que entra governo e sai governo e a corrupção continua. Isso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o poder já virou uma entidade. O poder já tem autonomia própria, ele já é movimento por si. Ele é movimento alicerçado. Exatamente. Ou seja, o ser humano que entrar lá
vai servir ao poder. É isso mesmo. Essa é a estrutura que o capitão, né, o ator Wagner Moura, no caso, quis instanciar ali naquele momento. Né? Sim, E esse poder estava concentrado. Né? Claro que em algumas estruturas ainda está concentrado. Né? Mas o caminho, o objetivo desse poder, para ele que... Igual o filme de ficção científica, que a gente sempre tem a inteligência artificial e ela está centralizada no supercomputador e ela fala que o plano dela está em todos os microcomputadores. Sim, sim, todas as telas. Essa é a estrutura. Qualquer forma de poder, ela quer estar intrínseca, ela quer entrar em cada átomo da matéria. Perfeito. É isso que ela quer fazer. E o poder quer isso. Objetivo. Então, o que acontece? Você tinha uma estrutura de poder centralizado, que agora é descentralizado. Ou seja, cada indivíduo é o seu próprio ditador. Cada indivíduo exige e demanda, talvez, coisas que nem o Estado exija. Né? Ou seja, eu não preciso, e isso é genial, né, na capacidade, na capilaridade disso. Porque ao invés de eu ter um sistema que eu tenho um governante lá em cima que manda em todo mundo e que ele precisa se preocupar com todo mundo, agora eu não preciso disso. Né? Em sistemas totalitários, né, você tem essa estrutura, ou seja, o medo é mais importante. É só que basta que você crie o medo contagia as pessoas e as pessoas começam a repetir os comportamentos sem efeito manada. Eu não preciso mais ter um chicote. Né? Na escravidão, talvez a primeira açoite foi o suficiente. O resto, todas as outras estruturas, todas as outras pessoas já compreendem aquela estrutura e já falam, não vale a pena. Né? Então, o poder ele não precisa ir ao ato. Ele só precisa afetar a mente para que ele escravize o ser humano. Então, essa é a estrutura. Então, hoje, todos nós temos um pouquinho desse poder dentro de nós. Né? E é isso que faz uma pessoa, às 2 da manhã, talvez depois de uma noitada, de uma balada, passar um e-mail corporativo. Erroneamente, eu acho. Porque eu falo isso, erroneamente. Eu quero aqui, você falou uma coisa que é muito bacana. Deixa eu lembrar uma situação. Eu atendi uma pessoa, como terapeuta familiar, que ele chegava na sessão e falava assim, ele já estava né, com a síndrome de burnout, já com ansiedade e tal, e ele falava assim, a minha diretora me pede relatório, ou me pede coisas para eu fazer, ela me manda mensagens 10 horas da noite. Ela me manda mensagem 11 horas. Outro dia eu vi meia-noite ela me mandando, fazendo uma solicitação. Sim. E eu, não como terapeuta, mas como gestora e empresária que sou, pensava, ele não pode entrar nessa, né? Porque senão essa diretora vai fazer dele um capacho, e ele está se permitindo a isso. E como terapeuta, eu fui trabalhando com ele, até que ele conseguiu desligar o celular dele, né? E fomos trabalhando bem intensamente, sabe, Sabino? E ele conseguiu. Ele deixava o celular dele até as 20 horas. Quando eu falo celular, estou falando de WhatsApp, né, gente? De trabalho corporativo e tal. Até as 20 horas. Ele conseguia fazer. Quando ele conseguiu, eu nunca me esqueço, ele chegou tão feliz na sessão, que ele falou como se ele estivesse ganhando um troféu. Então, assim, que é isso que estamos falando aqui. Quer dizer, as pessoas se permitem a isso, né? Exatamente. E é interessante, né? Porque se a gente for trabalhar nos termos exatos, né? E do que isso, o quão livre, né? O quão livre é uma pessoa que 3 da manhã acessa o e-mail corporativo, né? E esse é o ponto. O ponto é, as pessoas dizem, eu sou livre. Fui eu que paguei a minha conta, fui eu que comprei o meu iPhone, meu telemóvel, meu celular. Sou eu que estou querendo, que esse é o mais importante, sou eu que estou querendo acessar ele nesse momento. Isso é falso, é tudo... E ninguém está me obrigando. Não tem nenhuma entidade, meu patrão não está com uma arma na minha cabeça me ameaçando, no sentido de demissão, né? Trabalho ou será dele. Não existe nada disso. É apenas, né, as ordens, é muito interessante isso, as ordens, elas são transformadas em responsabilidade própria.
iniciativa. Você não tem uma liberdade de fato. Né? É muito interessante isso. Por exemplo, vou dar um exemplo agora entre homens e mulheres. Né? As mulheres geralmente estão nesse alvo, né, principal. Né? A força da mulher, ela, assim, ao meu ver, pelo menos, ela é muito maior do que a do homem nesse aspecto. Uhum. O homem, ele precisa de uma razão. Ele precisa de uma razão para fazer. Ou seja, eu vou acessar um e-mail agora, mas peraí, eu estou com algum problema na empresa? Tem alguma coisa pegando fogo lá? Tem alguém precisando de mim? Ou seja, o sacrifício, ele depende de uma situação. Né? A mulher não. A mulher, ela, digamos, ela é mais pura, ela não tem esse condicionamento, ela faz pela essência dela, ela se preocupa pela essência, pelo cuidado, pelo amor. Então ela estrutura a empresa. Opa! Parou. Ah, tá, ela estrutura a empresa como se fosse um ente. Uhum. Isso, Né? é como se fosse a empresa dela. Eu lembro quando eu era diretora de uma empresa francesa, muitas pessoas perguntavam assim, falavam, ô Cláudia Costa, você é dona, né, da empresa tal? Porque você age como dona. Isso. E eu falava, não, mas eu não entendia aquela pergunta. Mas não entendia, não era por causa da idade, né, e tal, enfim, não é por causa disso, mas é porque eu não entendi, porque realmente eu achava que aquela empresa, no meu coração, era minha. Eu só fui entender isso quando eu saí da empresa. E aquela coisa, é exatamente isso que gera todo esse... É literalmente o poder. A identidade está conectada no poder. Então, isso tudo é alimentado. Só que o problema é que esse poder não está indo para você, para a pessoa. Ele vai para essa entidade de poder. E essa entidade de poder, dentro, claro, da nossa realidade, vira o quê? Vira business, vira dinheiro. E é por isso que o sistema alimenta essa estrutura. Porque para ele é benéfico. Ele cria poder e ele cria laço. Esse é o ponto. E aí você tem, de novo, a tese, né, do filósofo Byung-Chul Han, que é a produtividade aumentando. A sociedade do desempenho, na sua camada individual, no seu auto-chicoteamento, ela cria produtividade generalizada. E é por isso escravidão. E escravidão. Inclusive, gente, peraí, eu tenho que parar. A gente vai ter essa daqui, a última livecast de 2023, tá bom? Mas em janeiro a gente volta e a gente tem uma pauta, a gente já discutiu isso, eu e Sabino, a gente tem uma pauta, né, Sabino? Falando de escravidão. Eu não abro mão disso, hein? Eu quero muito que você esteja aqui no Instituto Estoico, nas nossas mídias, para a gente falar de escravidão. Por quê? Aí eu quero voltar, gente. Por quê? Estamos falando de escravidão, porque a gente está falando de todo um sistema querendo que isso perpetue, né? Um pensa, outro executa. Simples assim. Exatamente. Então, é interessante que nós não temos mais a dimensão, voltando ao início, né? Sim. A negatividade da proibição, ou seja, faça live, faça produtividade, entre no e-mail, faça isso. Ou seja, são só imperativos positivos. Ninguém mais diz não. Hoje a psicologia básica diz que não se pode dizer não para as crianças. Né? Ou seja, até nisso nós chegamos. Ou seja, nós não temos mais a estrutura do não na infância. Nós não podemos mais instrumentalizar o não, porque vai traumatizar a criança. Por que a gente vai traumatizar a criança? Quem inventou essa teoria? O próprio poder. Porque se você diz não e explica a uma criança o que é não, quando ela for mais velha, ela fala, não, mas por que eu estou fazendo isso para essa entidade de poder? Exatamente. Ela vai fazer ela pensar, refletir. Exatamente. Então, nós não temos mais essa negatividade da proibição do passado. A gente só tem sobrecarga de positividade. Nada é impossível. Você não conseguiu? Ué, faltou esforço, né? Enquanto os outros dormem, você tem que estar fazendo alguma coisa. É o que a gente mais ouve. Né? A enxurrada de discurso coach nada mais é do que isso. Motivação extrema. Não interessa o trauma que você teve, não interessa o problema que você teve, não interessa absolutamente nada que você tenha ou teve. Se você não consegue, você não quer. Aí essa pessoa implode. Gente, isso que o Sabino falou é muito importante.
Quero falar como da área da saúde que sou nesse momento. A implosão, ela vem e ela é resultado de uma carga altíssima de motivação. E aí, falando sobre isso, a gente não pode esquecer das imersões. Então, vem cá, vem comigo aqui. Você que ama imersão, legal. Você que ama coach, eu sou coach também, tá? Sou formada pelo SBC, Sistema Brasileiro de Coach. Então, e amo coach, mas você que gosta de imersão, vá na imersão, não há problema. Mas consiga detectar o que você está vivendo lá. Porque na segunda-feira, o que tem de gente no consultório é assim, ó. Porque realmente, como é as indagações vêm, as interrogações vêm, né? Porque aí dá aquele pontinho de interrogação, aquela incógnita e fala o que eu estou fazendo da minha vida. E aí vai para sua terapeuta, né? Então precisamos, como a gente está aqui falando, isso aqui é um bate-papo, é uma livecast para a gente refletir. Pense, venha com as motivações, mas pare um pouco. Você é dono da sua vida, mas esse ser dono da sua vida significa que você precisa do seu time, do seu tempo, da sua leitura para aquilo. Não entra nessa questão robótica, que é o que a gente está falando aqui. Concorda, Sabina? Exatamente, exatamente. E é interessante, porque nesse sistema, né, o explorado é o próprio sujeito. Né? E a gente não percebe. O Senhor e o soberano é tudo tá mesmo, no mesmo receptáculo. Né? O mestre e o escravo estão no mesmo receptáculo. Né? Até que a gente colapsa. Né? Esse é o... Opa! Ai, 1 hora. Eu acho que... A gente continua aqui, gente, a gente continua aqui pelo nosso canal do YouTube. A gente continua aqui pelo nosso canal do YouTube, porque no Instagram a gente fica só 1 hora. E estamos aqui ao vivo ainda, porque a gente não pode deixar de compartilhar esse vídeo, essa livecast. O Instagram caiu, vai ter que abrir de novo. Só que ele caiu, gente. Você está ao vivo aqui, você está ao vivo, você está online, aliás, porque você está aqui no nosso Insta, ok? Estou recebendo aqui informações. A gente vai voltar rapidinho para a gente finalizar no Insta. Espera aí. A gente está aqui. A gente peço a tua compreensão e paciência. Mais um pouquinho, gente, por favor. Sociedade. Smartphone connected. Recharge Ok. Eu vou entrar de novo. Sim. Acho que foi por causa do tempo. É o tempo. O pessoal que está no YouTube, a gente vai estruturar o Instagram, a gente já volta, tá bom? 2 minutos. Beleza. Entrando aqui. Estou te chamando. É a segunda parte, depois a gente coloca a segunda parte. Ok, assinou. Vê se você entrou aí, Sabina, por favor. Eu não vou entrar na Cláudia Costa de novo, não. Tá? Tá aí com você, não tá? Vou chamar a Cláudia Costa, tá bom, Sabina? Pronto. Aceitou para mim aí? Pronto. Estamos aqui ao vivo de novo no Instagram para a gente finalizar aqui no Insta, gente. A gente está num papo tão legal, né? Então a gente vai para a segunda parte aqui falando da sociedade de burnout
com o Sabino. Gente, olha, 1 hora de live. Uhul! E olha, tem gente de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos. A gente está ao vivo e online. Sabia disso? Então, é isso que importa. Espera aí. Vamos nessa. Opa, cadê aqui? Au. Eu vou ter que chamar aqui. Eu tô. Ok. Ok. Pronto! Todo mundo junto e misturado de novo. Microfonia. Pronto. Sabino, entra de novo, por favor, para a gente terminar o nosso papo. Gente, vocês estão ouvindo a gente bem? Opa, aceitei. Sabino de novo entrou. Parte 2. Sabino está entrando de novo, gente. Em minutinhos eu peço tua compreensão, tua paciência. Esse papo está muito gostoso, né? E mais uma vez eu falo aqui, Café Conversa com a Cláudia Costa. Sinara, minha cunhada linda, maravilhosa. Só tem gente maravilhosa aqui. Saudade, cunhadinha. Estados Unidos, Portugal, Brasil, Alemanha. Por isso que é bom, né? A gente tem amigos, a gente tem pessoas que se interessam pelo nosso conteúdo, né? Isso que faz a diferença na nossa vida. Então, você é muito bem-vindo aqui ao Instituto Estoico. O Instituto Estoico é uma instituição que eu criei aqui em Portugal e a gente fala de coisas maravilhosas, a gente troca ideia, a gente faz reflexão. E o Café Conversa com a Cláudia Costa no meu canal, que já existe há 4, 5 anos no YouTube, e você é muito bem-vindo a estar no nosso canal também. Sabino entrou de novo. Ô, Sabino, fala um pouquinho para a gente ver se está te ouvindo bem, para a gente finalizar. Sim. Ok. Opa, não. Caiu aqui no... No quê? Pronto. Opa. Tudo bem? Oi, beleza? Vamos terminar aqui, vamos continuar aqui. A gente estava aqui. Show! Palominha linda, te amo. Gente, mais uma vez, peço desculpas aí, porque nós estávamos num assunto muito importante, vocês viram, né? Tanto que aqui é a segunda parte, a primeira parte foi 1 hora de Insta, e a gente tem mais um período aí, vamos contabilizar aí mais 30, no máximo mais 40 minutos, para a gente finalizar a nossa live. A nossa livecast é um assunto muito importante, que realmente diz respeito a todos nós, que a gente está falando da sociedade burnout. Então, é muito importante você estar aqui com a gente, para você se entender, para você ter uma reflexão melhor do que pode acontecer com você, ou até com a pessoa que está do seu lado. E aí eu faço a pergunta para você: como está o teu trabalho? Como é que você está no teu trabalho? Você está feliz? Você está bem? Você já pensou no que você faz, no que você não faz, no que seu gestor pede a você, o que o seu líder faz com você? Se examine, se leia, né? Como eu chamo, né? Se examine, que é isso que eu e o Sabino aqui estamos falando. O Sabino é o nosso convidado de hoje e a gente está com um papo muito reflexivo. Eu peço você para que continue com a gente aqui, para que você possa interagir e fazer as perguntas que você precisa fazer, ok? Bom, Sabino, a gente estava falando aí... Dos coaches, falando mal dos coaches.
Ai, os coaches vão nos matar. Não faça isso. Ah! As pessoas estão voltando. Agradecemos a vocês que estão voltando, gente. Muito obrigada. Adriano, querido, você é uma pessoa maravilhosa. E a gente estava falando dos coaches, gente, mas a gente estava Sim. falando da motivação. Cuidado com a motivação que você recebe. Ok? Houve um barulho. Não sei se caiu alguma coisa aqui. A gente está num estúdiozinho aqui. Pronto. Bom, a gente estava falando dos coaches. A gente pode terminar essa fala, porque. Sim, já fecho. Já fecho. Então, fecha, por favor, Sabino. Bom, e essa motivação extrema, por exemplo, né, dos coaches é literalmente um exemplo dessa positividade em excesso. Né? É claro que essa positividade é boa quando nós estamos num momento muito negativo, né? Para a gente chegar até o centro. Né? Mas quando a gente já está muito positivo, fica em excesso e aí gera cansaço. Né? É interessante identificar que a comparação da sociedade atual com a anterior, né, se a gente for usar de novo os termos freudianos, né, mas nessa sociedade, o superego, né, que é a estrutura que controla, né, não vou entrar muito em detalhes, mas na estrutura freudiana, né, nós temos o id, o ego e o superego, né, e o superego ele tem ali o papel, né, de uma autoridade que regula o próprio ego. Né? E esse superego pode ser você mesmo, pode ser o seu pai, pode ser uma referência, pode ser Deus, pode ser a sociedade, pode ser qualquer estrutura, né, que você instancie para uma estrutura de controle, certo? E é interessante que nessa sociedade atual, o superego, a função do superego morre. A psique humana perde o superego. Total! Uhum. Né? E qual que é o problema disso? Qual que é a materialidade da situação? É que o ego, ele se superdimensiona. Ele cresce. Ele toma o espaço do superego. E o id vai servir só por uma questão de alimento, só uma questão de energia, de fonte. Então, é literalmente o que? É literalmente, na estrutura da essência da coisa, é o egoísmo, Sim. a vaidade, é o o eu. narcisismo, é o eu, é o egocentrismo, certo? Sim. Então, e aí é interessante como o narcisismo, como nós falamos muito hoje, né, virou uma questão chave. A sociedade narcisista, todos somos, né, temos graus, né? Ou seja, os graus de narcisismo têm evoluído a cada momento. E é interessante que a parte da psiquiatria, da psicologia, da medicina da mente, ela observa o fenômeno do narcisismo, mas ela não entende de onde isso vem. Ela trata. As pessoas vão até os médicos, eles tratam, eles reduzem a função deles. Sim. Mas a gente não está resolvendo a causa primeira, o problema inicial, a gente só está dando paliativo. E esse é o problema. É isso que eu ia falar, isso é um paliativo. Tá tratando, como a gente fala, né? Causa e efeito, né? A gente não está fazendo o trabalho preventivo. Exatamente. Então, a sociedade do cansaço, ela possui uma veia intensa do narcisismo, da vaidade. Né? Só que é aquela situação, você não se engane, o narcisismo é enganoso. Porque no final do jogo, não é o ser humano que detém, como a gente já falou, o poder é externalizado. Então, nós estamos sendo usados como se fossem baterias. Nós estamos usando a nossa energia, a nossa mente, nosso trabalho, nosso tempo, tudo isso. E depois a gente entrega a riqueza para o sistema social. A gente entrega a riqueza para a entidade de poder, que vai capturar esse material narcísico, esvaziar tudo que o indivíduo tem e é capaz de ter, né? E vai se alimentar. Vai se Olha só, a Sinara está falando o seguinte: sim, o ego está exacerbado na sociedade atual. Realmente estão suprimindo o superego. E esta geração não está sustentando isso. Perfeito! Exato. Perfeito. Ah, Enzinho está aqui também, nosso filhote. Isso aí. Exatamente. É triste, né, gente?
É triste o que a gente está vivendo, o que estamos falando e o que nós estamos debatendo aqui. É lamentável, como eu falo, né, gente? Isso nada mais é do que uma outra forma de escravidão. Se a gente for dar um exemplo Uhum. bem básico, né, no caso, sem querer criar intrigas, mas Brasil e Portugal, o que que Cuidado com o que tu vai falar. é? Tem portugueses na cola, então. Tem Na live. português na qual. Mas é aquela estrutura do ouro, né? O ouro, nós produzíamos, né? Escavávamos a riqueza, detectávamos a riqueza, depois o ouro vinha para Portugal. E ficava em Portugal? Não, ia para a Inglaterra. Ia para a Inglaterra. Uhum. Ou seja, a riqueza ela está sempre numa entidade externa. E esse é o ponto aqui. Esse é o ponto que o filósofo Bill Johan coloca, né, e que, claro, eu estou extrapolando aqui com alguns exemplos para ficar de mais fácil compreensão. Né? E o que é interessante, mais interessante nessa situação? O ciclo recomeça. Por que recomeça? Porque a escassez volta. Uhum. Né? Você entregou o ouro. Quando você entrega o ouro, você é pobre de novo. Logo, você tem que voltar a trabalhar, voltar a escavar, voltar a fazer o seu trabalho para É o produzir de novo. processo. Uhum. E é É o aí que processo. está o burnout. O burnout está porque a entidade de poder, ela rouba o seu resultado, você fica sem nada e você volta a fazer o que você já fez. Isso. Isso num looping, num ciclo É o interminável. processo, é um looping. Entende? E quando esse ouro não está na sua mão, você fala assim, mas peraí, eu dei o meu máximo. Mas o que acontece? E aí você vai fazer o quê? Você vai se culpar. Não, o ouro não está aqui por minha culpa. O ouro não está aqui porque eu fiz algo. O ouro não está aqui. E você não consegue perceber, o indivíduo não consegue perceber que a teia que está atrás dele é que está roubando o poder. E que está roubando a riqueza. E que está roubando a energia dele. Não é ele. Só que essa teia é invisível. Né? Sim. Eu digo essa teia, claro, esse poder está dentro dele. Estou dando um exemplo aqui externo, mas está dentro dele. E ele não consegue perceber, a culpa é dele. Mas esse Uhum. poder está só roubando energia e jogando para fora. Né? Sim. Então, esse é o ponto. Então, o burnout, né, ele é uma queima. Ele é uma queima do eu. Ele é uma queima do eu por superaquecimento. Devido ao quê? Devido ao excesso de igual, ao excesso do mesmo, ao excesso do mesmo trabalho, do mesmo foco, da Gostei repetição. disso. O excesso do mesmo. Amei. Exatamente. O que fortalece a inteligência artificial ou as máquinas é justamente a repetição. E é esse elo que enfraquece o homem. O homem precisa fazer coisas diferentes, distintas, abrir os horizontes, abrir as suas capacidades, os seus skills, seja, né, quais forem as skills. A máquina não, a máquina, a cada vez que ela repete, ela vai ficando melhor. O ser humano não, o ser humano, a cada vez que ele repete, ele fica mais limitado. Essa é a diferença. Esse é o ponto aqui. E aí, essa repetição causa superaquecimento. Né? Então, o burnout ele não expressa apenas um esgotamento físico e mental, mas é uma alma que é completamente consumida pelo próprio corpo, pelo próprio indivíduo. É o indivíduo que assassina a própria alma. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, o hiper, né? O hiper, ou seja, o excesso, né? O excesso da atividade, a hiperatividade. A Sim. hiperatividade, ela não é uma categoria imunológica, ela não é um problema imunológico. Ela é só massificação do mesmo, do positivo. Então, esse é o problema. E aí você tem a hiperatividade, que vai causar problema de narcisismo, TDAH, transtorno, enfim, toda a gama do que a psicologia e a psiquiatria pode trazer para a gente, mas é sempre o mesmo. É sempre uma questão de comportamento, atividade, e que esse comportamento, atividade está em excesso, causando problema para o próprio sistema. Né? É Tá muito interessante, acima. é muito interessante que o conceito de liberdade, né, você tem, claro, vários ramos de conceito de liberdade, mas só para dar um exemplo, né? Dar um Uhum. exemplo de uma galinha, por exemplo, e de uma cobra.
Tá. Eu não estou falando das galinhas que são criadas, né, de uma maneira positiva, que as galinhas podem andar sem problema nenhum. Estou falando de uma galinha que está confinada, ela está Da bloqueada. galinha presa, Né? confinada ali, Isso, escravizada. exatamente. Ela está ali para colocar o ovo dela, e depois que ela colocou, ela coloca o outro, e ela está ali para colocar o ovo. Para isso que ela está ali. Né? Então, fazer uma comparação aqui com a estrutura de uma galinha e de uma cobra. Né? A Cobra. galinha, ela por ela estar totalmente confinada, ela sabe, ela tem, claro, né? Tem certa consciência dessa limitação de espaço. Ela sabe que se ela subir uma pata, né? Se ela mexer um pouco o bico, ela vai bater em alguma coisa, ela vai ter alguma resistência, algum problema. Tá. Né? A cobra, não. A cobra fica no aquário. Esse aquário é transparente. Ela se movimenta nesse aquário. O que isso gera, entre aspas, né, nessa história, nessa metáfora que eu estou falando? Que a cobra acha que é livre. Porque ela tem a sensação que ela pode se mexer. Ela tem É a a falsa sensação. sensação. Exatamente. Né? Agora, a galinha não. Então, no caso da cobra, quem é realmente livre é o dono da aquário, que pode sair da casa, que pode dar uma volta, que pode ir para outro espaço. Mas a cobra em si não. Então, nós dizemos, somos livres, né? Mas essa liberdade que a gente diz é de uma cobra. É uma cobra que a gente, né, nós olhamos na estrutura da galinha e a gente fala assim, não, mas a gente não é preso que nem aquela galinha. Mas se eu quiser ir ali, eu vou. Se eu quiser fazer isso, eu faço. Né? E nós achamos que nós somos livres por conta disso. Só que, diante da liberdade do dono do sistema, do dono da. Isso é uma liberdade condicionada. Isso é uma liberdade estruturalmente fraca, que É uma alcança alguns falsa métodos. liberdade. Exatamente. E a gente tem que lembrar que liberdade condicionada não é liberdade. Quando nós falamos somos livres, nós somos livres. Não existe ser livre mais alguma coisa. Ou se é livre, ou não se é livre. Então, qualquer forma de liberdade condicionada não é liberdade a priori. E nós confundimos esse termo. A gente confunde muito esse termo. Né? E é interessante como isso gera, por exemplo, depressão. Na depressão, as Sim. pessoas gostam de ficar enclausuladas no seu espaço. Não é que O homem... gostam, né? Calma aí, hein? Sim. Sabe? Não gostam, mas elas querem. Senão o Conselho Regional da Psicologia me mata aqui. Mas elas vão preferir ficar, né, nessa condição, né, digamos assim, sem contato humano. Então, nessa situação, o homem depressivo é aquele que aciona o escravo ao mesmo tempo. Todos os papéis estão dentro dele. Ele é agressor e vítima ao mesmo tempo. Né? E como ele atua nas duas funções, não tem quem defenda. Porque ele nunca vai pedir ajuda. E esse é o problema da depressão. Esse é o problema de várias doenças, né, da mente. As pessoas não pedem ajuda. As pessoas não pedem por socorro. A gente fala assim, né, do lado de fora, não, peça socorro, peça ajuda, grite. Né? E a gente não entende que isso é muito complicado, porque eles mesmos, o próprio indivíduo, ele não consegue, como a gente está falando no início da live, né, ele não consegue interpretar isso como um ataque, porque é ele mesmo. E essa é a dificuldade. Nós só pedimos desculpa se nós entendemos que a ameaça está externa. A gente ainda não aprendeu, a gente ainda é uma criança nessa matéria. A gente não consegue simplesmente nos sentir maus e falar, olha, tem alguma coisa ruim aqui, eu preciso de ajuda para essa coisa ruim que está aqui dentro. Nós não temos essa maturidade, infelizmente. Né? Então, até porque, peraí, só um pouquinho, quero um adendo aí, por favor. Até porque, quando falamos isso, as pessoas não querem se expor e colocar para a sociedade, mesmo que seja ocultada, que ela está precisando ser cuidada. Porque
a gente estava até participando de uma call de terapeutas e psicólogos, e a gente estava falando sobre isso. A dificuldade que as pessoas têm de ir para uma terapia. Eu tenho uma grana, pô, eu vou fazer um procedimento, eu vou fazer algo com o meu corpo, eu vou malhar, eu quero ter músculo, mas e a cabeça? Né? Como é que está a tua cabeça? Se você tem grana, vai cuidar da sua saúde mental, porque é isso aí que você está falando. As pessoas têm essa dificuldade, esse medo, essa vergonha, né? E isso só traz realmente dor, porque não é falado, é ocultado. E aí, quando vê, já está lá a bola de neve, né? E quero aqui aproveitar mais um comentário. Eu não vou ficar falando mais nome, tá, gente? Para não expor vocês, mas tem aqui um comentário dizendo o seguinte: acho que existe um algo a mais, um algo mais por trás do burnout, exclama. Porque a opressão sempre existiu, mas não víamos tanta incidência no transtorno em si. É verdade. Exato. É Exatamente. verdade. Acho que existe um fator de época. Sim, a época mudou, o trabalho Sim. mudou, as pessoas mudaram, nós mudamos. É isso mesmo, concordamos com você. Esse Peraí, deixa eu... movimento de desempenho que foi alterado, né? Da negatividade e da positividade. Exatamente isso. Perfeito. É isso aí, ela está certíssima. Sim, porque o ego não deixa, a pessoa resolve sozinha. Eu sou forte, eu vou resolver sozinha, eu dou conta, né? E aí, gente, só para lembrar, a gente é tão forte, né? Só que a vida é tão frágil, né? Exatamente. Sim. Mas é isso, então a gente precisa ter esse olhar aí, esse cuidado, né, Sabina? E a depressão em particular, né, se a gente for pensar sobre ela é interessante porque ela, literalmente, a pessoa diz assim, né, eu não tenho vontade de fazer nada. É literalmente o vazio, né? Eu não consigo. E olha como é interessante isso. Esse esgotamento da depressão, o que ele significa, né, se nós formos refletir? É que nós, ou melhor, né, nós, né, as pessoas, né, os indivíduos que estão sob essa condição, eles não podem mais poder. Uhum. E esse é o problema da depressão. E o problema da depressão, claro, sempre, né, foi um problema no passado e atualmente, mas hoje é um problema muito mais insistente, existente, né, visível. Por quê? Porque a nossa camada social está no poder. Então, antes, se nós não podíamos fazer algo, pronto, está tudo bem, nós não podemos. Hoje não. Hoje, com o excesso da positividade, você tem que querer e poder. Então, quando você tem a depressão, você está no negativo disso. Quando você está no negativo disso, o que as pessoas fazem? Não, mas espera aí, por que você está no negativo? Vem pro positivo. Bem E é por isso positivo. que a depressão, ela não é entendida, ela não é compreendida. As pessoas falam, levanta da cama, acende a luz. Uhum. Levanta da caieira, levanta a poeira e vai, como se for. Exatamente. Por quê? Porque elas estão numa bolha da positividade, elas não entendem mais sequer o que é o outro lado da coisa. E aí vê como uma preguiça. Né? Então, a depressão é o esgotamento do poder. E aí que é interessante. Quando essa pessoa está nessa situação de depressão, o sistema já não precisa mais dela. Não. Porque é naquele momento que toda a energia dela foi drenada e ela não é capaz mais de ter resiliência para gerar. Nesse momento, o sistema descarta. Nesse momento, ok, coloque um hospital psiquiátrico, coloque, dê remédios para a pessoa simplesmente dormir bem, né? E aí apelam para a nossa ética. Não, toma um remédio que é melhor que ela tenha ali o medicamento dela para que ela possa viver, né, sem tantos altos e baixos, né, como geralmente falam. Mas o que é isso, efetivamente? Essa pessoa não consegue mais ser produtiva. Sim, sim. Na realidade... Não no sentido de trabalho, né? Mas não. qualquer forma de relação.
né? Pode falar. Sim, sim, não, desculpa. Essa pessoa, aí a gente vai, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho forte, mas é verdadeira, infelizmente. Essa pessoa, ela morreu na alma. Essa pessoa, ela morreu. E o sistema faz isso, né? E aí eu quero aqui evidenciar, no início da nossa live, estamos no segundo momento, tá, gente? Eu comecei falando de doenças relacionadas ao trabalho, e eu falei exatamente que depois de 24 anos, o governo brasileiro ele precisou atualizar a lista de doenças relacionadas ao trabalho. E uma delas é o burnout, é a depressão no trabalho. Gente, depois de 24 anos, essa lista foi atualizada. Então, assim, que é sobre isso que estamos falando. Tudo mudou, nós mudamos. Então, nós precisamos realmente perceber isso, né, Sabino? Sim, exatamente. É Sabino, interessante. Sim, pode fala, falar. fala. Não, não pode falar. Interessante o quê? Só para finalizar. É interessante que nesse espaço, né, da depressão, né, é que ao longo do tempo, né, o eu que é manifestado na forma de vítima, né, ele foi tão coagido pela performance do eu que agride, Sim. que ele simplesmente desiste de tudo. E esse desistir de tudo é o desistir do movimento. É aí que a alma busca o repouso de novo. Né? Nós somos seres que nós precisamos do repouso, a nossa Sim. referência. Quando o externo não nos dá uma referência, a alma tem que criar um repouso. E ela cria um repouso como? Ela cria um repouso simplesmente após esse esgotamento. Ou seja, você não vai se mexer mais, porque você não criou um Não. repouso. Então, eu crio um repouso que você vai ficar no quarto. E você vai ver o movimento da vida parado. Ou seja, a depressão, ela é a última instância. Ela é a última instância da mente que quer refletir sobre ela mesma. Uhum. Este é o Profundo ponto. isso, hein? Profundo, hein? Então, o não mais poder, o não mais poder, né? O não mais poder, ele leva ao quê? Ele leva uma autoacusação destrutiva e uma autoagressão que gera uma síntese, que gera uma criação de algo que a alma precisa desesperadamente. Ou seja, se dentro do sujeito, se dentro do eu, existe uma guerra de quem agride, de quem é agredido, a alma, a única alternativa da alma é destruir esse palco, destruir esses sujeitos, para que ela, de uma maneira ou de outra, consiga se recuperar. Esse é o grito da depressão. A depressão, ela é algo que a alma humana vai criar. Uhum. Para que a gente consiga voltar e refletir. E esse é o ponto. A liberdade paradoxal do agressor, né, é que ele busca o detrimento da vítima, né, e nessa intenção ele vai gerar violência. Mas o próprio sujeito, o próprio eu, é o terreno dessa guerra. Nós temos uma máxima, né, na história humana, né, que é, olha, guerra, não vamos fazer guerra na nossa cidade. Ninguém cria guerra em território principal. Né? A guerra é feita fora do seu terreno. Fora. Isso. Né? Então, nós estamos nos autodestruindo. Com essa estratégia, a gente está se destruindo. E a alma ela cria um casulo, uma bolha, né, para se recuperar como ser humano. E é protetivo, tá? A gente não pode esquecer sobre isso, porque é uma defesa, concorda? Exatamente. É uma defesa natural, é uma defesa genuína, né? Sim. Sabino, a gente está num papo tão gostoso, né, gente? Você que está aí assistindo a gente, vai lá no Café Conversa com a Cláudia Costa, dá um link, bota lá no sininho para você sempre ver a gente. Quando a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação. E a gente só quer isso, a gente só quer se conectar, a gente quer estar mais junto. E aqui também no @Instituto
estoico. É um prazer ter você também nos ouvindo. Sabino, a gente está chegando no nosso final, né? Na realidade, do nosso momento. Eu falei para você que eu tinha mais uma pergunta e eu quero finalizar aqui. Na realidade, você já nos respondeu, mas eu quero Sim, aqui, eu escrevi essa pergunta, mas eu quero te fazer. Essa pergunta é nossa. claro. Você já respondeu, mas se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à Sim. vontade, por favor. A minha pergunta, nossa pergunta seria: hoje a sociedade padece de doenças como TDAH, né, depressão e burnout. Isso você já comentou, a gente só não citou o TDAH, de uma certa forma, mas a minha pergunta era: qual a diferença dessas doenças para as biológicas convencionais que você citou, mas se você quiser acrescentar, e por que não conseguimos resolver isso tão facilmente? Eu acredito que Sim. você já respondeu, mas eu acho que você pode complementar a gente, por favor. Sim, sim. Eu já tinha falado sobre isso, mas basicamente é de fato que essas depressões, a depressão, o burnout, o TDAH, elas funcionam no caráter da mente, enquanto as biológicas são só situações de infecções, de vírus, ou seja, são só estruturas do corpo, né? Do corpo em si e Opa, não da essência mental. Né? o que Então, as aconteceu? biológicas, a gente Epa, epa, simplesmente epa, toma um epa, epa, antibiótico, epa. né? Toma algum remédio, se alimenta de alguma forma, a gente consegue resolver. Mas da mente Não, não, não. exige Aconteceu um alguma ser coisa, gente, humano aqui. que reflita, exige um certo intelecto do hábito, né? Ou seja, perceber o que tem que ser feito. Né? E é interessante, né, que existe por conta de tudo isso que a Você que está aí gente me já ouvindo, falou, aconteceu alguma coisa no nosso canal aqui do né? Instagram. Mas a gente já está Caiu de novo. finalizando o nosso Esse Insta, Instagram. gente. Eu não sei o que aconteceu aqui com o nosso convidado no Insta, o Sabino saiu. Não estou conseguindo mandar para ele mais uma solicitação. Eu vou anexar aqui, eu vou fixar aqui o contato dele. Eu sei que você recebeu, mas eu não estou conseguindo realmente mais finalizar, nem colocar nada no Instagram. Peço para você que está aí no nosso YouTube, na nossa transmissão direta, que espere um pouquinho, só para a gente poder finalizar aqui no Instituto Estoico, ok? Pronto, Sabino. Sabino, você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem no YouTube? A gente está saindo aqui agora. A gente está terminando aqui. No Instagram a gente saiu, conforme eu falei, mas a gente vai finalizar aqui no YouTube, ok, gente? Mais um pouquinho para a gente fazer as últimas considerações para vocês que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, refletindo, pensando no que é bom, no que é bacana. Ok, espera mais um pouquinho para a gente poder finalizar aqui com o nosso convidado. Pronto. Sabino, você está aí? Vamos lá? Vamos finalizar aqui. Já podemos Você me continuar. ouve bem? Ah, tá. Então tá bom. Você pode finalizar para a Sim, gente sim. fechar a nossa live. A gente já. Então, as considerações finais, né, que eu tenho para vocês é que nós temos. O problema que nós temos é a falta da sociedade reflexiva, contemplativa, né, que nós tínhamos antigamente, seja pela presença de algum familiar que simplesmente conversava com a gente na calada da noite, né, Sim, sobre a opa. vida, sobre as estruturas, sobre o futuro, sobre as nossas escolhas, sobre esse tipo de coisa. Né? E com essa aceleração que nós tivemos,
nós perdemos essa capacidade da reflexão, essa capacidade da filosofia e da psicologia também. Né? Com a vida mais rápida, né, ela ganha uma intensidade que a gente se vicia, ela se torna mais emocional, mais hiperativa, mais distinta na sua essência. Fica mais divertida. Mas o problema é que o homem não pensa. Né? É muito rápido. Ele escolhe por impulso. Nós queremos consumir rápido, viver rápido, trabalhar rápido, ganhar rápido. E isso tudo é uma ditadura digital, basicamente. Uma ditadura mental, mas digital. Né? Sim, sim. E como nos movimentamos muito e muito rápido, né? Como a analogia da cobra, nós acreditamos que não estamos presos. A nossa percepção, ela se equivoca nessa reflexão, por causa do movimento. Né? Aham, Ou seja, se nós nos movermos muito rápido, nós temos a ideia que de fato estamos nos movendo, isso é óbvio. E quanto mais sim, rápido a gente se move, mais a gente acredita estar se movendo. Essa é a lógica, que ela se sim, retroalimenta. Então, no momento que nós precisamos ser rápidos, que o mundo exige isso, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais sim, rápido, é mais interessante, mais riqueza, mais você tem mais, 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 mais. E ninguém tem problema em ter mais coisas. Então, nós nos auto-viciamos com isso. Né? certo. Mas a forma de controle disso é a consciência. Não mais pelos corpos, né, como eu disse sobre Foucault, Uhum, mas cada ser humano está preso numa bolha translúcida. Todo mundo vê, todas as certo. pessoas veem, porque ela é translúcida. Né? E essa bolha se mexe numa velocidade estonteante. Há espaço na bolha, você tem espaço lá dentro. Né? Mas você nunca sai da própria bolha. Você é absorvido por ela. Sua energia é dela, não é sua. Né? É a Isso. bolha que te engloba no sistema. Certo, O certo, sistema perfeito. detém todas as bolhas. E por mais que Uhum. você diga, ok, eu tenho a minha própria bolha, no final do jogo você não tem nada. Tem Sua nada. bolha não é sua. É uma sofisma, né, não, Fabiano? É uma sofisma, gente. É uma enganação, meu pai. Exatamente. Então, Que a gente tem que, triste. trazendo a parte, né, judaico-cristã, né, o Shabá, né, o sábado, o sétimo Uhum, dia, sim, né, a estrutura filosófica do Shabá é o dia do descanso. Mas muito mais do que o descanso no sentido de não fazer nada, mas é a reflexão sobre o que foi feito. A isso. É sobre isso. reconstrução de todos os objetos da existência no tempo. Sim, E a síntese desses fragmentos, a fim de consolidar toda a composição numa unidade, sim, trazendo em palavras, né, mais acessíveis. A gente tem sim que viver a nossa vida intensa, mas nós temos que contrabalancear isso com um dia de reflexão, com um dia de descanso. Não simplesmente para a gente descansar, não é só para recarregar a bateria, não é só para voltar a fazer de novo, mas é sim, para criar significado. É para pegar todos os objetos de cada um desses dias que foi trabalhado, que foi vivido, que foi criado, e ter um tempo para consolidar toda essa criação em você mesmo. Esse é o ponto. Não adianta ficar criando muitos objetos de existência se esses objetos de existência não voltam para você mesmo. Você não cresce como ser humano. Então, se eu trabalhei muito, ok, eu criei um produto. Esse produto vai para o mercado, vai para o poder, vai para o social. Mas depois a gente tem que refletir quais foram os aditivos que a gente fez naquele produto que fazem sentido para a nossa identidade. E é isso que o homem perdeu. O homem show. quer produzir, o homem quer criar produto, o homem quer criar histórias, cara, o homem quer criar existências, mas ele não quer consolidar a existência dele mesmo. É Sim, esse passo que se perdeu. Ele se viciou na primeira fase. Ele está viciado, ele tá totalmente dentro da primeira fase. Mas o que sim, define ele, como homem, como ser, como indivíduo,
é produzir e consolidar o produzido. Produzir e consolidar o produzido. E não apenas produzir. E aí entra o que nós falamos sobre o ego e o narcisismo. Nós estamos nessa fase apenas de produção, por quê? Porque nós ganhamos likes quando nós produzimos, mas nós não ganhamos likes quando consolidamos. Esse é o ponto. E aqui, para finalizar, eu deixo as palavras do Nietzsche. Né? Por favor. Por falta de repouso na nossa civilização, caminhamos para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim permanece as correções necessárias a serem tomadas quando ao caráter da humanidade, quando este fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Ele escreve isso em Humano, Demasiado Humano, é a obra dele, e é exatamente isso que nós falamos. O repouso, o movimento, a inquietude, o que vale, o que não vale, quais são as correções, o que nós temos que fazer para o caráter da humanidade. E o elemento contemplativo. Ele une, né, todos os elementos dessa live e entrega para a gente uma fórmula que nós podemos passar e, de novo, não refletir sobre ela, né, apenas identificá-la como uma frase que passa no tempo, ou a gente pode interiorizar, a gente pode trazer essa frase para o nosso interior e realmente refletir daqui para frente sobre as nossas ações. Então, é assim que eu fecho. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Maravilhoso, maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Gente, esperamos que tenhamos aí somado para a sua vida, né? Na realidade, feito você que está aí nos assistindo, refletir, reflita, pense, respire, né? Esse conteúdo e nós desejamos um ótimo ano que está por vir, que é o ano de 2024, com muita reflexão, com a sua vida sendo cuidada, com a sua alma, com a sua saúde emocional sendo realmente vista no detalhe, né? Todos os dias, em cada momento da sua vida, tá? Sabino, muito obrigada, que você esteja com a gente em 2024. O convite já foi feito, eu quero muito você aqui, hein? Isso é uma convocação. Convocação, quero falar com você sobre escravidão. Eu amei esse tema de uma forma diferenciada, conforme já falamos, mas eu não abro mão. Eu quero você aqui no primeiro bimestre, vai, de 2024, tá bom? Com certeza, Muito com certeza. obrigada. Muito E se alguém obrigada tiver alguma dúvida, não sei se vai abrir espaço para dúvidas, se alguém tiver. Eu pedi, coloquei, fixei lá o teu arroba, o teu arroba do seu Insta. Eu vou falar aqui de novo, você que está com a gente aqui, é o arroba Lucas Sabinol, é isso? Sim. Isso. Isso, bota o Elinho lá no final e pode entrar em contato com o Lucas Sabino, né? Ele tem muita coisa para falar com você, muitos assuntos, como ele diz, ele é um entusiasta na filosofia e que você realmente receba bastantes aí directs. Tá bom, Sabino? Muito obrigada, um ótimo final de semana para você e um maravilhoso 2024, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo. Bye, bye, gente. Até a próxima livecast. Bye, bye.